Alô, amigos. Mais uma vez aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Hoje eu trago com muito prazer a Aline Torres, ex-secretária de Cultura da cidade de São Paulo. Como vai, Aline? Tô bem, um prazer estar aqui, viu, Fausto? Obrigada pelo O prazer é convite. nosso. E você é bastante conhecida, porque você trabalhou bem e apareceu bem nas televisões, nas rádios. A gente Eu fez um acompanhei, trabalhinho. Ah, que eu bom acompanhei. saber. Aliás, eu acabei de dizer para você que eu comparo muito o seu trabalho de um jornalista que infelizmente faleceu, chamado Rodolfo Konder. Ele foi muito bem também na Secretaria de Cultura. Que legal. Que é uma secretaria gostosa, né? Ah, não muito, né? A cultura ela é meio politizada, mas no final do dia ela é sobre a arte, né? Sobre fazer acontecer coisas A bonitas. Então política às vezes acaba sendo atrapalha um um pouco, né? pouquinho, um É. pouquinho. Eu fui secretário também, mas de esportes. Eu vi esporte e turismo, né? Turismo. Que Aí gestão? depois no governo Fleury. Olha que maravilhoso. E Outro depois tipo de na política, né? prefeitura com o Pita. Ai, que legal! Fiquei 3 anos com ele. Ah, que legal. Você, além de secretário, você foi presidente da Fundação Ponte Criativa Global. É o que eu estou agora. E você também é gestora cultural. Exatamente. E é pré-candidata a deputada estadual pelo PSD, Partido Exatamente. do Kassab. Do Gilberto Kassab, nosso Gilberto mestre. Kassab. Meu amigo também. Ah. Você nasceu em Pirituba. Eu sou de Pirituba, zona noroeste da cidade, conhece? Ali, Conheço. depois da freguesia do Ó, já não é mais zona norte, é noroeste. Sim, eu tive vários amigos em Pirituba. Ah, que bom. A sua infância foi lá? Foi, na verdade, a minha mãe, ela é do interior da Bahia, veio para São Paulo muito jovem. Meu pai é da Santa Inês, ali da Zona Norte, aí conheceu minha mãe, aí ela morou um tempinho ali perto do Jardim Peri, e aí depois mesmo que eu cresci foi em Pirituba. Tenho muitos amigos lá. Hoje eu moro no Jabaquara, na Zona Sul, mas o círculo todo é em Pirituba, Brasilândia, por ali. Estudou por lá também? Estudei por lá. Ah, que bom. Mariano de Oliveira, ali na Paula Ferreira. Sei. Olha, aos 16 anos, você começou a atuar na Educafro, que é uma organização com o objetivo de promover a inclusão da população negra e jovem no ensino superior. Como é que foi essa experiência? A Educafro é do Frei Davi, que é uma figura importantíssima para o movimento negro, acho que do país. E aí eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular da Educafro, né, que é um cursinho para jovens carentes e afrodescendentes, que eles dão um suporte para eles conseguirem entrar na universidade pública. Sim. E aí, logo que eu comecei a estudar na Educafro, estava naquele momento de pedir do movimento das cotas na USP. E aí eu comecei a conhecer aquele universo e acompanhar muito o que o Frei Davi dizia, fazia. Quando eu vi, eu estava lá, no meio. Isso foi aos 16. É. E aos 18 você ingressou na juventude do PSDB. Exatamente. Quem te convidou para ir para o PSDB? A vida! A vida? A vida. Quando eu vi, eu estava lá. Eu conheci, na verdade, o Geraldo Alckmin quando ele era governador. Eu estava no pátio, posto de atendimento ao trabalho, com uma amiga procurando vaga de emprego, né? Que é aquele que tinha ali no metrô Barra Funda. E ele estava vistoriando o equipamento no dia com o secretário de trabalho. E aí teve uma questão de uma servidora, de uma funcionária lá no dia, a gente reclamou. Aí um assessor dele, que é o Arthurzinho, um querido, pegou nosso contato e depois deu retorno. Aí a gente foi se aproximando e aí eu acabei entrando no PSDB, super jovem. Fiz parte do núcleo cultural do PSDB, mas acabei fincando mesmo na juventude. Fiz parte de uma executiva de juventude muito pujante, que era Ação Popular. Os meninos estão aí até hoje, cada um foi para um lado, mas é isso, foi uma juventude muito aguerrida. Você hoje está em outro partido, mas o PSDB parece que está se reorganizando novamente, né? Eu espero que sim, merece. É um partido muito importante para a democracia, forte, né? Sim. Teve presidente da República, né? Fernando Henrique Cardoso. Maravilhoso. Teve governador do estado, não é? José Serra. José Serra também. Você foi considerada a primeira mulher negra a ocupar o cargo de secretária municipal de Cultura de São Paulo.
O que significa isso para você? Que legal! Olha aí, o prefeito, você... Minha família, o dia da minha posse. Claro que aqui foi na época da Da pandemia, eu tomei a posse em É, 2021, em agosto de 2021, quando o prefeito Ricardo Nunes me convidou. E foi muito importante, né? Eu acho que é um marco importante para a história, não só do movimento negro, mas da sociedade como um todo, porque, querendo ou não, o racismo ele é estrutural e está posto. As pessoas não estão acostumadas a ver pessoas negras ocupando espaço de poder, né? infelizmente. Infelizmente. É. Então, eu fico muito feliz de ter sido a primeira e poder abrir porta para as próximas aí, que certeza virão. Quem convidou você para a Foi o prefeito secretaria? Ricardo Nunes. O próprio prefeito. Uhum. Ele é da região de Santo Amaro, que é a minha região. Ah, seu vizinho. Durante a sua gestão, Aline, a cidade alcançou a maior execução orçamentária da história da pasta, quase 1 bilhão. E você foi eleita a melhor cidade, a secretaria, né? A melhor cidade global da música, pelo Music Cities Events. Exatamente. A gente foi um momento muito bom da gestão e eu tinha projetos muito perenes para fazer e o prefeito Ricardo Nunes ele super apoiou, então a gente conseguiu ter um lastro de orçamento para implantar muita coisa e coisas que são um legado da cidade até hoje, porta de entrada, vários editais. E a minha gestão, a gente tem, além de alcançar esse valor, ele foi 100% executado, né? A gente não devolveu o dinheiro por caixa. Então foi muito feliz conseguir fazer. Você fazia muitos eventos lá? A gente colocou uma lógica da descentralização na cidade. É. Então, eu queria... a descentralização não era só trazer o artista da periferia para tocar no centro, mas também ativar os equipamentos culturais da periferia. Então, Levar a secretaria para a periferia. Exato, para a ponta. Então, a gente teve atividade cultural, não só evento, mas desde formação para jovens da periferia, dentro da economia criativa, lançamento de audiovisual, criar regulamentação para que a cidade tenha um critério de gravação na cidade, que ela seja vista por outros países também como um cenário, né? A cidade de São Paulo é uma cidade lindíssima. Sim. Então, com isso, a gente conseguiu executar um bom orçamento. Que bom, eu sei disso. E você, durante a sua gestão, alcançou a maior... Bom, essa aqui você já fez. Você é criadora do programa Rede da Hora. O que é isso? O Rede da Hora, eles são estúdios criativos, ele estava no programa de governo do Bruno Covas, com outro conceito, e a gente organizou, olha que lindo, organizou ele dessa maneira. Então a gente criou lá a inauguração com o prefeito Ricardo Nunes, nos parques e tal. O Rede da Hora, eles são estúdios criativos de container, aqui embaixo, dá bem para ver ali atrás, tá vendo o formato? Sim. Que são cursos ligados ao audiovisual para a formação de trabalho de juventude, em especial juventude periférica. Sim. Então, nós colocamos eles, de fato, na periferia, com cursos de audiovisual, desde DJ, a gravação, a mexer em computador, mas dentro da tecnologia da internet, para eles virarem designer, a cabeleireiro, a maquiador. É isso, né? Você vai estar num estúdio de TV, vai fazer uma novela, você precisa tanto do maquiador, do cabeleireiro, da pessoa que grava. Sim. Então, a gente estava criando esses profissionais através da política pública. Então, o Rede da Hora, ele foi um super programa. Que beleza. Ele é lindo. Aline, você na hora que sentou na cadeira de secretária, qual foi a emoção? Nossa, que boa pergunta. Maior cidade da América Latina e você secretária de Cultura. Eu acho que foi uma grande responsabilidade. Meu Deus, que responsabilidade gigante eu tenho na mão. E agora? E agora eu vou brincar e fazer tudo que eu sonhei. Não, foi uma grande responsabilidade, mas eu tive a sorte de estar numa gestão muito coerente. O prefeito Ricardo Nunes, enquanto eu fui secretária da gestão dele, a gente era muito alinhado. Sim. A gente Apoiou bastante, apoiou né? bastante os programas que eu desenvolvi na cultura. Então, deu tudo certo. Você tem algum sonho? Eu tenho um sonho. Além de ser deputada estadual. Além de ser eleita, que acho que hoje é o meu principal sonho, eu tenho um sonho de não ser mais a única nos espaços de poder em qual eu convivo. Sim. Acho que isso resume muita coisa. Nós vamos falar ainda bastante sobre isso. É um assunto muito importante, por sinal. Você implementou na Secretaria a Coordenadoria de Políticas Públicas do Funk. O funk brasileiro é considerado como uma manifestação cultural oficial do Brasil?
Que sensacional! Bruno, Tati Quebra-Barraco, DJ Malboro, Rodrigo da GR6, dançarinos de passinho. Foi sensacional esse dia. Esse aí foi o lançamento da Coordenadoria de Políticas Públicas do Funk, com o prefeito e com toda essa galera do funk. E, na verdade, a Coordenadoria de Políticas Públicas, ela tem um conceito. Hoje ela não está em andamento na gestão, mas certeza que o Totó daqui a pouco se organiza para tocar. Eu convidei a Ruby Amara, que é uma pessoa ativista do funk também, Cidade Tiradentes, para tocar essa coordenadoria ao meu lado, com um conceito conjunto. Então eu chamei, a gente fez uma grande reunião em Cidade Tiradentes, que é um dos polos onde mais começou o funk na cidade de São Paulo, fora o do litoral, né, no estado. Mas a gente chamou o GCM, a PM, eu chamei a pessoa responsável da saúde de Cidade Tiradentes, chamei a pessoa responsável pela educação de Cidade Tiradentes, chamei representantes do funk, chamei os produtores, chamei pessoas que vendem comércio, que são a galera das adegas, que são comércios hoje, Sim. que representam ali o funk, para a gente ouvir todo mundo. E aí entender que ele precisa de uma política pública, que não dá para a gente ter um poder paralelo ocupando as ruas e fazendo um fluxo, que aí a partir desse momento que o Estado não entra, o poder paralelo entra, e aí a gente tem pessoas que não conseguem dormir, porque eles estão na rua das 9 da noite às 9 da manhã, e aí a gente começou a entender, olha, quando a gente tinha um coordenador incrível na Casa de Cultura de Cidade Tiradentes, que é o Jal. Então a gente começou a fazer um evento de funk dentro da Casa de Cultura, com os melhores artistas de funk, mas interligado com todos esses eixos de políticas públicas que eu falei. Então, dentro da Casa de Cultura, não pode bebida alcoólica, não pode droga, não pode um monte de coisa, tem regras, mas tem atividade cultural. Então, no dia que tinha esse evento, deixava de ter 4 fluxos próximos da região que eram irregulares. Ou seja, a política pública estava cumprindo seu papel. Sim. Então, quando você tem esses fluxos, a gente tem um índice maior de entrada na saúde pública, na UBS, porque as pessoas bebem mais, usam outras substâncias, a gente tem gestação, a gente tem vários impactos que isso gera. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa ali e pensar, poxa, o funk ele pode ser usado como uma maneira positiva, né? E é esse o poder da Coordenadoria de Política Pública. Você conseguiu fazer tudo o que você queria na secretaria? Ah, não, tinha muita coisa para fazer ainda. E às vezes emperra, né? Emperra. A burocracia da administração pública ela é muito complexa. Mas a gente não pode reclamar, a gente precisa aprender a lidar com ela. E acho que isso isso eu mesmo. conseguia fazer bem. Eu sei disso. Passou por lá, né? Passei por lá. Só que a minha área era mais light, era esporte. Esporte é uma bênção também, né? Mas também anda ali lado a lado com a cultura. Exatamente. A sua visão sobre os funks. Muitas vezes eles fazem apologia ao crime e ao sexismo. Como é que você vê isso? Acho péssimo, né? Acho péssimo quando Não você há faz a necessidade coisa... disso, né? É que a gente tem que entender que o funk hoje ele é a voz de uma geração. Então essa geração, ela tá falando aquilo que ela tá vivendo, aquilo que ela gostaria de viver. Você tem o funk ostentação, você tem o funk, enfim, o pesadão, o proibidão. E eu acho que quase todas as músicas têm essa vertente. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o funk peça paz, que o funk fale da ascensão e das coisas Isso. bonitas que essa geração tá conseguindo fazer. Isso, muito bom, muito bom. Você preside a Fundação Ponte Criativa Global. O que é essa fundação? A fundação, hoje a gente faz consultoria de políticas públicas de cultura para municípios, cidades, que queiram implantar algum dos programas que eu criei aqui na gestão. Um dos braços hoje é um e-book de elaboração de projetos culturais que eu criei também, então está disponível lá na bio do meu Instagram, Aline Torres SP. E é isso, a gente vai desbravando a cultura aí no Brasil todo. Como é que funciona isso? O e-book? É. O e-book, eu normalmente dou muita palestra para ensinar a fazer projetos culturais e eu uso um jargão que é como se você fosse fazer uma receita de bolo. Sim. Quebra 2 ovos, mistura, bate a clara em neve, bate a gema com a manteiga, com açúcar. Eu tento colocar a elaboração de projetos, porque é uma linguagem burocrática, porque é um edital, né? Acaba sendo uma licitação ali, um formato, de uma maneira simples para as pessoas conseguirem entender. Porque normalmente a gente divide o mundo em caixinhas, né? Artista faz arte, administrador administra. E agora eu aprendi a fazer bolo também. Tá certo. Muito bom. Você expandiu a Escola Municipal de Iniciação Artística para bairros periféricos
como Brasilândia, por exemplo, Perus e Zona Leste. Qual foi o impacto dessa iniciativa, Aline? As EMIAs. Ai, as EMIAs são as coisas mais lindas do mundo. A EMIA, como você falou, é a Escola Municipal de Iniciação Artística, ela Sim. tinha mais de 35 anos só em uma região da cidade, ali na Zona Sul. Ficava dentro de um parque, ali perto do metrô da Estação Conceição. E as EMIAs, as crianças entram lá com 6 anos, é contraturno escolar, saem de lá com 12 anos e elas passam por uma trilha de formação artística. Sim. Então a gente tem vários artistas, a gente tem a nossa madrinha, que é a Maria Gadu, que foi uma aluna da EMIA, mas tem vários artistas conhecidos na cidade que passaram pela EMIA, porque ela é muito organizada. Só que eu cheguei lá, bem, nosso tema é descentralização, então vamos descentralizar isso que é incrível também. Então a gente levou a EMIA para Brasilândia, a gente levou a EMIA para a Zona Leste, na Chácara das Flores, a gente espalhou a EMIA, levamos a EMIA para Perus, assim, também lá na Zona Oeste. E isso faz um impacto muito diferente, né? Porque depois que a gente abriu a EMIA na periferia, que a gente começou a perceber que tinha esse perfil de aluno, por exemplo, que precisava ter alimento ali na escola, sendo que na Conceição antes não tinha. Porque os pais mandavam lanche para essas crianças. Agora a gente precisa dar, porque essas crianças não têm como trazer. Então, tem uma diferença muito grande de impacto social. E isso é a prova de como a cultura ela é, de fato, não só uma transformadora social, mas ela está abrindo ali um leque diverso para essa criança. Né? Sim. Então, o pai está ali tranquilo, trabalhando, sabendo que o filho dele está numa escola pública segura e uma escola pública de artes. Que ele vai sair de lá com uma mente aberta e com possibilidade de virar um profissional da cultura. É. Aliás, cultura e esporte também é importante, né? Sim. Para tirar a criançada da rua. A EMIA, e essa foi a EMIA de Perus, aqui é a EMIA da Chácara do Jockey, ai como ela é linda, aqui é a da Brasilândia. Bonito mesmo. Linda. Lindo mesmo. Você é muito criativa, né, Aline? Eu não sei como, viu? Eu gosto bastante. Você sabia que era criativa ou como ficou sabendo quando você trabalhou na secretaria? Não, eu trabalho com cultura há muito tempo. Eu tive a sorte de trabalhar na Secretaria de Estado da Cultura com Andréa Matarazzo, quando ele foi secretário. Ah, com a Andréa. Só que eu cuidava do PROAC CMS, eu fiz alteração da lei do PROAC de 10 anos. Depois eu tive a sorte de compor a equipe do André quando ele era vereador para ajudar a escrever a lei do PROMAC. Sei. Eu gosto da cultura da parte burocrática, justamente para conseguir fazer com que ela chegue para quem precisa, Sei. que é na periferia. Você sabe que o André é uma das pessoas que mais conhece São Paulo, né? Ele é maravilhoso. Ele conhece bem mesmo. Aliás, ele está sendo agendado para vir aqui Manda um beijo nos para ele. próximos dias. Com certeza. Você implementou projetos de estátuas e homenagens a nomes como Carolina Maria de Jesus, Itamar Assunção, Madrinha Eunice, Geraldo Filme e Ademar Ferreira da Silva. Olha que maravilhosa elas aqui! Lindo! Faltou aí a estátua do Barba Gato, né? Ah, não. Em Santo Amaro. Não faltou, não. Porque essa daqui são só de personalidades negras da história, Sim, né? sim. Eu acho que foi um marco isso que a gente fez. Eu espero que a gente consiga, que a cidade reconheça e faça mais. Essas personalidades são personalidades para as pessoas saberem quem foi Maria Carolina de Jesus, Ademar, enfim, Maria Eunice. A Madrinha Eunice está na Praça da Liberdade. Um lugar muito icônico para a população negra, né? O Ademar Ferreira da Silva esteve comigo na secretaria em várias oportunidades. Você jura? Ai, você chegou a conhecê-lo, que maravilhoso. Conheci. E era uma excelente pessoa, além de um ótimo atleta, né? As estátuas, elas têm uma função muito eficaz. Hoje, eu estou aqui contando para você que a Madrinha Eunice foi uma das primeiras presidentes de escola de samba da cidade, que ela está na Praça da Liberdade, num lugar onde hoje a gente tem quase uma disputa ideológica, se são dos orientais, se são dos negros, mas a história está aí para contar. E aí, quando eu não estiver mais aqui, outras pessoas, olha lá, Gilberto Gil inaugurando a estátua vai estar lá para contar. Eu brinquei com você com o Barba Gato, né? Você, o que acha do Barba Gato? Acho que é uma fase muito ruim da história, mas ela aconteceu. Sim. Né? É uma passagem bem ruim da história, mas ela aconteceu. Exato. Mas ele aconteceu. Então, por isso que a gente precisa ter o equilíbrio. O problema é que eu não posso ser só estátuas de pessoas que têm passados ruins
e não ter o outro lado da história para contar. Por isso que essas estátuas são tão Aquela importantes. estátua foi uma criação do Júlio Guerra, Uhum. que eu conheci pessoalmente. E vou te dizer mais uma coisa: a estátua, eu vi, ele trabalhou na casa dele, era uma casa que tinha um terreno grande, e eu vi a estátua no chão. E ele produzindo a estátua, fazendo a estátua e tal. E é polêmica, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas ele está lá, continua lá firme. Firme. E falava em estátua Júlio Guerra, ele amava a estátua do Borba Gato. Talvez não o que o Borba Gato fez, mas a estátua que ele conseguiu produzir, o tamanho da estátua, aquilo é um gigante, né? Tem cara de segurança do bairro, não é? Eu tenho minhas questões, eu acho bem ruim, mas é isso. Tá Você aí não pra gosta contar. muito do Borba Gato? Não, eu acho que é uma parte da história e que a gente não tem que apagar, mas eu Sim, acho que a gente precisa construir uma nova história. sim, É claro. isso. Qual é o ponto de vista seu sobre as estátuas em geral na cidade? Eu acho que as cidades, todas as cidades precisam ter estátuas que contem a história real da cidade, né, da sociedade. Aí um monumento, olha lá, o Olha Borba o Borba Gato, Gato aí. aí, Como- A eh, manutenção dessas estátuas é com vocês lá na cultura? é da Secretaria de Cultura com o Presp, né, porque é um patrimônio, Sim, com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, que faz a zeladoria da cidade. sim. Então tem que estar sempre observando para ver se está em ordem, né? Tem contratos É, específicos, sim. porque algumas são esquecidas, né? A gente sabe disso. É. Você estruturou uma forte programação para o mês da Consciência Negra, incluindo evento no Memorial da América Latina e participação de blocos afro de Salvador. O que o público pode esperar para novembro deste ano? Bem, vamos lá. Essa daí foi na minha gestão, né. E É, a minha ideia ali mas você era deixou fazer plantado muita coisa. deixei plantado, mas não é lei, faz quem quer, né. Exatamente, Quem tá na exatamente. desde que eu saí nunca mais teve comemoração da consciência negra. Eu tinha um time, muito arrojado, assim, que topava minhas loucuras. Meu coordenador de programação da época era o Vander Lins, que é um cara que conhece a cidade como ninguém e que me ajudava a construir as minhas ideias malucas. E a gente fez um festival da consciência negra no Memorial da América Latina, numa ocupação completa do memorial, fazendo desde atividades lúdicas, para crianças, com os personagens do movimento negro para as crianças e com uma programação cultural trazendo em especial os blocos afros, que é o Ilê, que é o Olodum, que são o Ilê é o primeiro bloco afro do país, né, que Sim, tem, uma importância histórica pra gente. E aí a ideia era para fazer um marco e dizer que: "Ó, os artistas negros serão contratados de janeiro a janeiro, não só em novembro". Então na minha gestão a gente conseguiu fazer isso. Agora o que as pessoas podem esperar para novembro desse ano eu realmente não sei. sim, Eu não sei, não participo da programação da cultura. tá certo. Você criou também as praças da cultura. Quanta coisa você fez, hein? Não é, menino? É, olha só. Praças da Cultura é um xodó, É, porque a ideia dele, ela é como se a gente construísse equipamentos culturais sem tijolos. É justamente isso que você está vendo. A gente levou essa coisa lúdica para os bairros mais periféricos da cidade, em regiões onde não tem equipamento nenhum, não tem biblioteca, não tem centro cultural, não tem casa de cultura, não tem absolutamente nada. Então a gente levava essas atividades, ó, tá vendo? É numa quadra, numa praça, numa rua, e aí as crianças e as famílias iam para lá no final de semana e ele era mágico, era muito bonito, ó. Livros, enfim, ó, as crianças brincando nas coisas de areia, rolando, era sensacional. lazer, muito bom, Muito bom. muito bom. Parabéns, viu? Parabéns. É, tem mais coisa, hein? Você implantou apoio social para alunas do balé do Teatro Municipal, com distribuição de uniformes, sapatilhas e acolhimento para as mães. Há muitas evasões causadas por dificuldades financeiras nesse meio? Muito. A gente tem a EDASP, né, no municipal, que é a Sim, escola de balé da cidade, sim, e a maioria desses alunos, as pessoas talvez não tenham esse conhecimento, mas são alunos da periferia. E muitas dessas mães, elas ficam lá o dia inteiro esperando os filhos terminarem a aula para não voltarem sozinho e atravessar a cidade, Parelheiros, Zona Leste. Então,
A gente Parelheiros é uma viagem, né? é uma viagem, Cidade de Tiradentes também, Brasilândia, é isso, tudo muito longe do centro. Cidade é enorme. Enorme, 12 milhões de habitantes. É. Então, a gente criou ali um espaço social para essas mães conseguirem aguardar os filhos, que é as mães que quiserem ficar, mas a gente tinha um número de evasão muito grande, porque a sapatilha do balé, ela é muito cara. Você tem que medir o pé da aluna, que é a sapatilha de ponta, Sim. né? Você tem que medir o pé do aluno, você tem que ver tudo direitinho, você manda, molda fazer. Isso é muito caro. E no período de aula, elas gastam 2, 3 por ano disso. Então, tem muitos pais que falam, puta, eu não consigo manter meu filho porque ela não vai conseguir fazer, Sim. porque eu não consigo pagar essa Comprar sapatilha. sapatilha. Então, historicamente, pela primeira vez, a nossa gestão começou a dar esse material. Então, colã, agasalho, sapatilha, para essas alunas conseguirem terminar o curso e virarem bailarinas de fato. É mesmo? Você É conseguiu mesmo. pagar isso? Foi muito legal, foi muito É. emocionante, viu? Claro, claro. Eu imagino, né? É. Eu imagino. Você criou também a porta de entrada, com o propósito de tornar mais transparente e acessível a relação entre artistas e a secretaria. É isso aí. Porta de entrada é que eu tinha um incômodo muito grande. As pessoas, os artistas no geral, o lançamento do Porta de Entrada, eles tinham essa sensação que tinham que ter algum amigo, conhecer alguém dentro da secretaria para conseguir ser contratado, porque existia esse histórico no passado. E eu falei, não, eu não quero que vocês sejam meus amigos, não quero ter amigo artista nenhum. A gente precisa criar uma transparência de contratação. E a gente tem um número muito grande de artistas na cidade para a gente conseguir escolher as pessoas assim, para quem consegue falar comigo, para quem consegue falar com o coordenador ou com outro coordenador. Então, o Porta de Entrada, ele é uma plataforma de cadastro de artistas e de transparência da documentação. Então, eu sou uma artista que quero fazer um sarau na Casa de Cultura da Brasilândia. Eu vou lá entrar no Porta de Entrada e já mando a minha proposta para a Casa de Cultura da Brasilândia e todos os outros que querem mandar para lá vão mandar. A coordenadora da casa vai ver se ele tem a documentação, vai ver e vai criar uma triagem e incluir na programação. Então isso, e assim, além de unificar, porque antes tinha 3, 4 plataformas, você cadastra aqui, o processo é por aqui e tal, era uma loucura. Uma burocracia enorme. Uma burocracia enorme. Com isso a gente conseguiu simplificar e unificar todo o sistema e o artista consegue ver se o processo dele andou bonitinho. Que bom isso, hein? Transparência de gestão. Claro, claro. Você também ampliou ações de acessibilidade em grandes eventos. Isso aí como foi? A Silvia Greco, que ainda é a secretária da pessoa com deficiência, ela é uma mulher muito especial, assim. E aí, conversando com ela para entender como eram as demandas, né, da secretaria dela, eu falei, poxa, Silvia, acho que a gente vai criar acessibilidade no palco e na plateia. E foi esse o grande slogan, acessibilidade no palco e na plateia. Então, por exemplo, eventos como a Virada Cultural, a gente contratou uma pessoa, a Carol, que é uma menina com deficiência, para ela montar um time, um RH com pessoas com deficiência e treinar essa galera a ser produtora. Então, a gente tinha produtores com deficiência trabalhando nos outros palcos, a gente tinha mestre de cerimônia, e não era um palco só para pessoas PCDs, não. Todo mundo misturado, para a gente aprender a conviver com essas pessoas, entender as necessidades. A diversidade, ela está nesse lugar. A gente começa a entender que as pessoas têm as suas necessidades, as suas diferenças, a partir do momento que a gente convive com elas e que a gente vê as pessoas de igual para igual. Ah, fulana é cadeirante, eu não posso, não sei o quê. Não, a pessoa é cadeirante, a pessoa é negra, a pessoa é gorda, a pessoa é isso. E Sim. tá tudo bem. É. O que a gente consegue isso fazer mesmo. todo mundo em sociedade? É isso mesmo. Então, a gente ganhou alguns selos ali da programação por incluir, e isso foi sensacional, porque eu recebo muito relatos de pessoas, PCD falou assim, olha, eu achei que nunca mais na vida eu fosse conseguir trabalhar, e aí eu aprendi a ser produtor, e hoje eu tenho uma profissão. Eu renasci, porque você me deu essa oportunidade. E é isso que a gente fez. Que bom, que bom. O que ainda precisamos avançar em termos de inclusão na cultura? Olha, eu acho que a cultura é o lugar que é a mãe da inclusão. O que a gente precisa é na política pública. A política pública ela precisa ter um olhar real mais diverso. E a gente só vai conseguir ter isso, Fausto, a partir do momento de quem faz essa política pública ser diverso. E a diversidade, ela está no CEP também, né? A diversidade, ela está no gênero, a diversidade está nesse lugar. Se enquanto a gente tiver um número de pessoas fazendo políticas públicas, ou seja, desenhando leis, e essas pessoas são todas iguais, a política pública ela vai ter um recorte muito específico.
Então a gente só vai ser diversa a partir do momento que a gente mudar esse time. O mundo está mudando, né? Graças a E Deus. já mudou bastante Mas coisa. precisa mudar mais. Precisa mudar, mas já Precisa. mudou bastante coisa, né? É. Eu tenho 62 anos de profissão no jornalismo, Pouca coisa, né? né? Pouca coisa. Então assisti de tudo. E as coisas gradativamente, não como a gente gostaria, mas estão melhorando. Estão melhorando. No esporte também, onde eu estive, está melhorando bastante. Eu trabalhei uma época com Lars Grael, Você trabalhou com o Lars na Grael? Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Eu fui estagiária lá. Olha só, Olha só. é a secretaria que eu estive. Sim, sim. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você participou de iniciativas ligadas à internacionalização de São Paulo. Que iniciativa é essa? Foi um pool de ações. Então a gente usou, por exemplo, o Cash Rebate, que é uma ação aqui, ó, do audiovisual. A Viviane foi a nossa diretora-presidente da minha gestão da SPCine. Aqui está o WCCF, que a gente recebeu. Aqui está a Marta Suplicy e a Justine, que foi a presidente desse fórum, que trouxe vários gestores internacionais. Essa galera aqui é só diretor, secretário de cultura de vários países, de várias capitais do mundo. Aqui também foi desse mesmo evento. Tem menina de Nairobi, Nova York. São uma galera incrível. Justamente, World Cities Culture Forum, que a gente conseguiu ser. São Paulo foi a capital sede do país, do Brasil, Sim, para receber essa galera, para a gente fazer trocas de políticas públicas de cultura do mundo inteiro. sim, Então isso mostrou para a galera, para o mundo, tudo que a gente estava fazendo de cultura aqui. sim. Então muita gente ficou interessada na EMEA, por exemplo, que é um modelo que só tem aqui em São Paulo, no Rede da Hora, em vários programas que a gente desenvolveu aqui, a gente conseguiu mostrar esse modelo para fora. E com a SPCine, aqui foi em Austin, no SXW, no Texas, abrindo a cidade como um polo do audiovisual, para a gente atrair produtoras para vir gravar aqui. Só que aí a gente colocou uma regra. 40% da equipe tem que ser contratada da cidade. Então, a gente fez com isso gerando emprego para a galera do audiovisual. Então, equipamento, você também tem que locar um tanto da cidade, você não precisa trazer tudo. Isso foi gerando um pool econômico para a cidade, Claro. E usando os parques, as praças, as ruas da cidade como cenário. Claro. Você, como pré-candidato a deputado estadual, você tem alguma prioridade? Olha, a prioridade é manter a descentralização, só que agora para o Estado, né? Eu acabei de passar um final de semana em Piracicaba, eu estava na Festa das Nações esse final de como é gostoso semana. Piracicaba. Que maravilha que é essa cidade. É. E uma festa gigante, Fausto. Uma festa gigante com 20 e poucos países ali, trazendo cultura, gastronomia, turismo, com apoio e incentivo de Lei Rouanet e da administração. Então, fazer essa descentralização, mostrar para as empresas o quanto é importante também aportar recurso para um evento do interior. E a gente começar a mostrar que o interior também é tão pujante tanto quanto a capital. Tem várias cidades do estado que são cidades turísticas que a gente pode fazer disso polos de eventos também. E gerar emprego, gerar economia, gerar, enfim, impacto social. A sua estada na Secretaria de Cultura, claro que vai ajudar bastante, muito mesmo, a sua eleição para deputada, né? Espero que sim. Porque você fez muita coisa boa e as pessoas têm gratidão, e até por gratidão votam, né, em você. Assim, Eu espero que você seja eleita, porque a gente precisa de gente como você no legislativo. Você vai ver a diferença entre o executivo e o legislativo. É muita, É né? muita. É muita, né? É Bem, muita. eu espero conseguir chegar lá. Mas você vai enfrentar numa boa. Que bom, obrigada. O que mais incomoda você, Aline, na política de hoje? O que mais me incomoda na política de hoje são essas bolhas de narrativa falsa, sabe? A gente está
além desses dois polos de extremos, eu costumo dizer que a direita e a esquerda, Fausto, elas têm a mesma receita. É o mesmo beabá que eles usam aqui, só que com o mesmo tom de agressividade, só que aqui eu uso um público e aqui eu uso outro. Por isso que os impactos são diferentes. Sim. Mas é a mesma coisa. E isso faz muito mal para a sociedade. É. As pessoas estão cada vez mais sendo absorvidas por essas bolhas de informação rasa e as pessoas não raciocinam mais, não procuram mais. E aí esse centro, que é o centro pensante, tal, fala, puta, eu não quero discutir, não quero saber, as pessoas estão meio cansadas de política. E aí vira essa narrativa comum de que política é tudo igual, política é tudo ruim. E não é, tem muita gente boa por aí fazendo Claro que política tem, pública séria. claro que tem. O problema é que elas não têm o mesmo alcance de rede social É. que as pessoas que não são boas É. têm. Porque a notícia ruim é que tá vendendo mais, né? Essa Infelizmente. polarização é o que tá vendendo É. mais. Então essas bolhas de narrativas rasas é o que mais me incomoda na política. Eu bebi de uma água de Goldman, de Fernando Henrique, eu assistia 1000 aulas de Fernando Henrique, José Serra, nossa executiva de juventude era do José Serra, então a gente fez muita formação dentro do PSDB para entender o que é a democracia, o que é ser progressista de verdade, que é o que eles eram, né? Sim. E aí hoje a gente vê essa política rasa, eu acho muito triste, a gente precisa voltar um pouquinho, sabe? Eu também acho. Eu também acho. Você é favorável à escala 6x1? Olha, eu sou favorável à escala 6x1, mas eu acho que o Lula tá fazendo, o governo no geral, né, tá fazendo isso de uma maneira midiática, Política. política no momento eleitoral, e aí as pessoas ela não vai sair 100% enquadrada como precisa. Porque não dá para fazer uma política pública dessa, uma alteração dessa Sem pensando regulamentação. sem regulamentação séria. é. Eu preciso entender como é que esse empresário vai ficar de pé É. para ele pagar o Isso. mesmo salário para esse funcionário Isso. que não vai trabalhar o mesmo. As coisas precisam ser mais Perfeito. organizadas. E não tem esse encaixe nessa lei. Não tem. E não votar essa lei este ano, porque seria uma coisa eleitoreira, né? Exatamente. É uma lei séria É. que precisa de alteração. Mas está acontecendo tanta barbaridade por aí que a gente nem sabe, viu, se Verdade. vai ser ou não vai. Capaz de ser votado ainda esse ano. Eu acho. Você tem alguma preferência para presidente da República como candidato? Eu tenho aquele que não é candidato, infelizmente, o Eduardo Leite. No PSD, a gente tinha 3 pré-candidatos, né? Que era o Ratinho, o Eduardo Leite e o Caiado. E eu acho que as minhas ideias, minha maneira de fazer política pública é muito próxima do Eduardo Leite. Assim, eu gosto muito de como ele é coerente, ele não adjetiva o discurso, ele é um cara que entrega, ele faz o que precisa ser feito, não fica nessas bolhas de narrativa, e é isso que a gente precisava nesse momento. Infelizmente, não é o que a sociedade quer. O PSD escolheu o Caiado como candidato à presidência da República, né, o nosso pré-candidato. Ele acha que é um governador muito coerente, conseguiu fazer muitas coisas no estado dele. Pessoa séria. Uma pessoa séria. E é isso. Fala muito em segurança, É. que hoje precisa mesmo fazer Mas o que eu queria mesmo, sabe o que eu queria mesmo? Ter a Simone Tebet como candidata a presidente. Ai, pensa votar numa mulher? Ai, que sonho de novo. Eu não entendi o nome. Quem é? A Simone Tebet. A Simone. Ela é ótima. Ela é ótima. Ela deve ser candidata a senadora, né? Eu acho que sim. Pelo andar da carruagem aí, É. né? Você acha que... Por que as mulheres evitam um pouquinho a política? Porque ela é cruel, fria e matadora. A política não é um lugar para pessoas que não têm estômago forte e que não têm muito foco no que ela quer ser. A gente tem poucas mulheres na política porque é um espaço muito machista. Hoje a gente tem mais mulheres participando da política, mas não é um lugar fácil de se estar. A visão e o método de política ele é muito machista, ele é muito excludente. Helena, você como mulher, o que me diz sobre o feminicídio que está acontecendo no país inteiro e quase todo dia? Eu acho que o feminicídio é o câncer da sociedade nesse momento, assim. Eu fico muito me questionando o que foi que aconteceu. Se isso já acontecia, a gente não estava vendo, ou se do dia para a Que noite... agora está sendo mais divulgado. Se está sendo né? mais divulgado. Mas isso só vai resolver na hora que a gente tiver uma lei muito séria. A gente precisa mudar uma legislação
sobre o feminicídio. É. Assim, tá cada vez mais... Houve um reimplante dessa que você está Exato. falando. E ontem eu vi na televisão que ela está mexendo Dos com os dedinhos, dedos. Olha que exatamente. beleza. Mas assim, é um absurdo. É. E aí esse homem simplesmente ele vai para um julgamento, aí cumpre 15 anos, 10 anos, depois volta para a sociedade, aí o advogado vai e consegue... Não, não tem. Eu acho que a gente não tem que ser uma lei muito mais punitiva, mais séria, mais severa para esses tipos de casos. Olhando para trás, qual foi o maior aprendizado da sua trajetória até aqui? Boa pergunta. Qual foi o melhor aprendizado da minha trajetória até aqui? Eu acho que foi não me doar tanto para as pessoas. Não se doar? Eu sou uma pessoa de um bom coração, eu acredito nas pessoas. Sim. Eu sou daquelas que faço bem sem olhar a quem de verdade. Sim. E eu acho que as pessoas não estão merecendo tanto bem assim, não. Há um pouquinho mais de intolerância, né? Acho que é isso. Você de que signo é? Eu sou de Escorpião. É escorpião. Eu sou, apesar de ser escorpião, eu tenho um coração muito bom. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tem sempre o lado bom, né? Tem. E olhando para frente, qual é o futuro que você quer ajudar a construir para São Paulo? Nossa, eu quero uma cidade mais diversa. Eu quero São Paulo com mais equidade de gênero, étnica, de CEP. Eu quero uma São Paulo que tenha cultura, que tenha trabalhadores da cultura entregando e sendo respeitados ali, honrados através dos seus cachês de maneira digna. Eu quero que a economia criativa de São Paulo, hoje está sendo lançado aqui pelo Observatório do Itaú e pelo Ministério da Cultura e da Economia Criativa, justamente o quanto a gente está crescendo na economia criativa de São Paulo. E eu acho que esse é um dos futuros de profissão aqui. Quero que a gente seja um marco disso. Você como mulher negra, o que você diria para as mulheres negras que moram em São Paulo? Que eu diria para essas mulheres, assim como eu, mulheres negras daqui de São Paulo, que é possível, que por mais difícil que pareça ser, por mais doloroso que pareça ser, por mais sozinha que você acha que esteja, é possível. Foco e persista, que a gente chega lá. Nos últimos anos houve uma virada, porque hoje você vê nas novelas de televisão, principalmente da Globo, mulheres negras que eram esquecidas e hoje estão brilhando, inclusive sendo protagonistas em novelas, né? Você acompanha isso? Acompanho, sou super noveleira, super noveleira. Mas eu acho que a gente teve... Eu também sou noveleiro. Então a gente tem muita figurinha pra trocar. Adoro uma novela. Mas eu acho que a gente tem, sim, alguns pontos muito significativos, né? O Amaury, que é o diretor da Globo, ele teve um olhar muito especial. Amaury Soares. Exatamente. Eu trabalhei lá 8 anos. Exato. Então você conhece bem. Mas ele é um cara incrível e tem um time do lado dele ali muito bom. E eu acho que ele conseguiu... acho que é uma virada de sociedade, assim, né? Da gente ter mais mulheres negras e pessoas negras ocupando outros papéis nas novelas e na publicidade, na propaganda da margarina e de roupa. É isso, a gente tá... Em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente tá chegando... É tem importante. uma diversidade. E isso está a olhos vistos. Então eu acho isso uma boa, né? A novela das 7, por exemplo, hoje tem o Lázaro Ramos, né? Sim. Que é o protagonista. E uma novela muito bem feita, por sinal. Como todas, né? Em matéria de novela, a Globo é imbatível, né? A TV Globo. Aliás, a imprensa ajudou você na secretaria? Olha, eu não tive muito problema com a imprensa, não. A gente fluiu bem, saía bastante coisa da programação. Sim. Assim, eles eram... Teve boas coisas. Nenhum repórter agressivo, nada? Não, isso tem, mas faz parte do jogo também. Não dá, né? Tem que ser muito psicopata para ter 100% de pessoas falando bem, né? Então tá tudo bem. Porque às vezes a pessoa não pergunta, ela interroga, é diferente, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Mas a secretaria, com certeza absoluta, você vai ficar na memória da secretaria. Que você fez muita coisa boa. Que legal, Vitor. Foi isso que levou você a ser candidata? Não, eu já fui candidata antes. A vereadora?
a vereadora, É. mas eu acho eu tenho realmente o sonho de ser eleita, assim, pra eu tive uma professora na faculdade, Sim. Fausto, ela era muito rude, ela era muito brava. Eu fiz uma faculdade com muita dificuldade, a gente é de uma família muito simples, humilde, minha mãe trabalhava em 2 empregos, tererê tarará, meu pai era segurança. Então eu era estagiária, eu ganhava R$ 600, pagava 548 de faculdade, de mensalidade. Então eu entregava jornal no Farol, eu trabalhava de garçonete no final de semana, eu fazia vários outros bicos para conseguir ter minimamente mais dinheiro para pagar uma conta de luz e comer, sabe? Sim. Alguma coisa assim que a gente Sim. dividia as contas em casa, a gente Sim. morava de aluguel. É o que faz a maioria do povo brasileiro. Exatamente, É. não tenho esse privilégio. É. E aí, eu tinha uma professora que às vezes eu chegava na faculdade do trabalho, tal, comendo um pastel, um lanche, alguma coisa, ela falava: "Ai, não pode comer na minha aula. Ai, que não sei o quê". Cheia de uma professora brava, rígida, mas chata. E aí eu falava pra mim mesma: ainda vou ser professora pra provar pra mim mesma, não é pra ela, porque ela nem vai ficar sabendo, que é possível você dar aula com afeto, que você pode entender a particularidade de cada um. E aí eu tive a sorte de dar aula na Educafro, eu fui professora voluntária depois na Educafro, em Heliópolis, para alunos que queriam fazer vestibular Sim. de português. E assim, era uma galera que estava lá de sábado, 8 horas da manhã, porque queria estudar. Mas as pessoas têm as suas dificuldades particulares do dia a dia. Então você tem que entender. E foi incrível. E eu fui uma ótima professora. E dou aula hoje, dou aula no Senac, dou aula em vários lugares, dou palestra e tal. E super, eu consigo fazer isso com afeto. E aí eu vejo que a política, ela é feita por pessoas que não têm a mesma vivência que eu, que não enxergam o mundo da mesma ótica que eu. E aí eu falei, poxa, eu vou entrar lá para provar para mim mesma e para a sociedade como um todo, para ser exemplo, que é possível fazer diferente. E é por isso que eu vou chegar Uma lá. parlamentar com conteúdo. É, Não é isso? com conteúdo. Tem muitos que não sabem nem por que estão lá, né? Ah, tem muito vereador que não sabe a lei É, orgânica da cidade, é. né? Exatamente. Exatamente. Não conhece mesmo. É. A sua experiência, como é que foi a sua experiência? Mudou a sua vida, a secretaria? Porque dá trabalho. A cultura é fim de semana. É. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Aí segunda-feira você está na secretaria de novo. Exatamente. Como é que foi isso? Não, eu trabalhava 17 horas por dia, de segunda a segunda. E eu sou muito da burocracia, então eu acompanhava os projetos, eu li os processos, então eu estava ali na parte burocrática. De final de semana tinha diversos eventos, fora as agendas da prefeitura como um todo, que os secretários acompanhavam o prefeito. Mas eu era muito feliz ali, eu estava fazendo ali extremamente feliz, então não era um peso. Obviamente que era muito cansativo. Deixei de fazer várias coisas com os meus amigos e com a minha família, mas eu sabia que tinha dia e hora para acabar, então tá tudo bem, né? Não é para sempre. Então, se fosse para sempre, a gente modulava, mas não é, então deu super certo. Você falou em família, você é casada? Não, eu moro com a minha mãe. Com a mãe, com o pai? Meu pai, ele mora com a minha irmã em Santos, e a Sim. gente tem um filho que a gente divide no meio, eu e a minha irmã. Eu falo Sim. que ela é a mãe e eu sou um pai de salto dessa Sim, criança. sim. Olha que beleza. Quantos anos tem? Ele tá com 16 anos, ele é uma bênção, João É. Victor, amor da nossa vida. Caiu do céu, né? Ele foi um presente de Deus. Às vezes acontece isso na vida da gente. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Não, né? É. Mas é isso, estamos prontas. Mas olha, eu vejo você como uma candidata, uma pré-candidata, não pode falar candidata ainda, excelente. Ai. Você vai... Assembleia que te espere. Ai, que honra ouvir Né? isso de você, viu? Obrigada de verdade. Assembleia que te espere. Pelo seu trabalho na secretaria, já deu para ver que você é do ramo. Ah, E você tem jogo de cintura, que precisa muito na política. Sem jogo de cintura não se consegue nada. exato. Né? Precisa muita conversa, precisa ter um relacionamento muito bom, isso você já tem, né? A partir do Kassab, né? Do próprio Kassab, né? É um excelente professor Ele de tem política. sido um grande professor, viu? Ele é muito próximo, Não é? ele é muito querido, assim. É. Eu não sei como que um homem que tem tantas preocupações, ele para me responder, para falar com todo mundo. Ele é muito educado. Ele é muito educado. Eu tive vários contatos com ele, vários contatos. E eu falei para você que trabalhei com o Celso Pitta, Uhum. que era um prefeito negro. Maravilhoso. Eu fiquei com ele 3 anos. As pessoas não conhecem bem o que foi o Celso Pitta. Sim. Ele foi usado.
infelizmente. Ele era um burocrata que mexia com finanças, de repente ele se viu eleito prefeito de São Paulo. E ele não tinha jogo de cintura e não era político. Então, deu no que deu. E ele é uma pessoa sempre muito elegante, educado. Ele terminou a nossa gestão no ano de 2000. E eu continuei amigo dele. A gente saía para conversar, tomar um aperitivo, etc. Gostava muito dele. Infelizmente, um dia eu liguei, ele já estava no hospital. Foi uma doença terrível que Foi acabou rápida, com ele né? em pouco tempo. Eu acho que foi emocional, porque ele sofreu muito com a esposa, com os filhos, com a política, com o Paulo Maluf, com o time do Paulo Maluf. Enfim, ele, na minha opinião, ele foi um herói para aguentar tanta pancada. Um dia eu cheguei lá, o gabinete dele estava todo derrubado. O filho dele usava drogas e... Nossa, eu não sabia. Isso, a política ela não é para amadores, ela é muito cruel, né? é Então muito você tem cruel. que gostar muito e tem que ter muito jogo de cintura. E eram poucos os jornalistas que olhavam para ele com um bom olhar, sabe? Ele apanhou bastante da imprensa, né? Exatamente. Mas ele foi um bom prefeito, infelizmente não conseguiu fazer grandes coisas, porque a política evitou. Olha, está aparecendo aqui o nosso portal, o portal Arbis News, só de artigos, Aline. Você pode, a hora que quiser, escrever artigos sobre cultura ou sobre o que você achar que deve legal, escrever. que bonito, hein? Bem viu? feito. Sobre a importância da mulher negra na política, o que você achar que tem que escrever. Eu vou escrever, hein? Vou Fique mandar. à vontade. Eu agora, na saída, vou deixar o cartão para você, para a gente entrar em Eu contato. gosto de escrever, escrevo bem, Você gosta de modéstia à escrever? parte. Então, você vai escrever no nosso portal. Nós temos aí a lei da mulher que foi implantada pela ex-deputada Rose, não é? O que você acha dessa lei? Ela precisa ser um pouquinho mais... Qual que é a lei? Só para eu entender melhor. A lei, me falhou agora o nome da lei. Foi implantada ela foi a primeira delegada. A delegada Rose. Delegada Mulher Rose. incrível. Então, ela foi a primeira delegada da mulher. Sim. Ela é amiga nossa há muito tempo. Proteção à mulher. Tá ali dentro da lei da Maria da Penha. Maria da Penha, é o nome que eu não lembrava. Maria da Penha. O que você acha da lei Maria da Penha? Não, que foi um super avanço para o momento, né, da criação da lei, mas que a gente ainda precisa... É isso que eu falei, porque a lei da Maria da Penha, que é em relação à proteção da mulher, hoje a gente tem algumas falhas sistêmicas, né? Então a mulher, ela vai na delegacia da mulher, aí ela faz um boletim de ocorrência porque o atual companheiro tá agredindo, tarará. Aí ela volta para casa. Medida protetiva. Essa medida protetiva não serve pra protege nada. ninguém. Então é isso. A lei, ela é super importante e foi um passo importante para aquele momento da sociedade. Agora, as pessoas estão malucas, a sociedade surtou, a sociedade, ela é rasa de pensamento. As pessoas, elas acham que... As pessoas matam as outras por motivos tolos, assim, né? E essa coisa de... E acho que tem muito a ver com o que a gente vê com o tamanho da criminalidade. As pessoas veem a impunidade, elas querem fazer justiça com as próprias mãos. Tem um quê social que, quando a gente lê muito, a gente começa a refletir, mas que na prática é isso. Então, hoje a lei da Maria da Penha ela precisa dessas alterações justamente para corrigir esses erros sistêmicos e de atualização da sociedade. Maioridade penal, o que você acha? Eu acho um negócio tão complexo. Sabe por quê? Porque, no final do dia, eu sou contra a maioridade penal, assim, rasa. Porque ele foi lá e roubou e ele tem 16 anos e aí a gente aumentou a maioridade penal para 17, sei lá, X, 14, sei lá, hoje, e vai preso para uma cadeia comum, cadeia normal. Eu não acho que é isso que resolve o problema. Eu acho que a gente não pode fazer por caixinhas secas dessa maneira. Qualquer crime, vamos colocar agora para a maioridade penal. Não, tem crime hediondo. Ele é um menino de 12 anos e ele fez um crime hediondo, aí ele vai ter essa lei aqui. Ele é um menino de 12 anos, ele roubou uma bolacha no mercado, desculpa, não dá. Diferente, é diferente. E aí hoje... O debate da lei da maioridade penal, ela tá nessa caixinha seca.
E é isso que é o problema, porque esses meninos de 12 anos que roubaram, tarará, tarará, eles são o meu filho, que podem correr o risco. Porque, infelizmente, ainda o crime ele existe um perfil. As pessoas negras, tarará, periféricas, que são mais presas, tal. Então não dá para colocar simples assim no seco. Eu acho que a gente precisa rever a nossa legislação como um todo, né? Isso mesmo. Aline, quando o Ricardo Godoy entra aqui no... É que acabou o nosso... porque Não acabou o acredito. programa. Não deixa. Você vê como Não, que ele não é? Tá bom, Fazão, Temos vou que- embora. Não vou Fiquei- embora. Fiquei muito encantado com a sua presença, com a sua fala. Obrigada. Você sabe o que diz e com certeza vai ser eleita deputada estadual, tá Que bem? Deus te ouça. E eu vou voltar aqui eleita. Vai voltar aqui eleita e nós vamos ter muito prazer em recebê-la, tá bom? Tá bom. Muito obrigado mais eu que uma vez. agradeço. Obrigada, gente. Ao nosso espectador, amigo, até a próxima edição do podcast do Gente que Fala. Fiquem com Deus e até lá.